Estima-se que a doença de Parkinson afeta cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo e em Portugal, segundo dados de um estudo de 2017, serão entre 18 e 20 mil pessoas a sofrer desta doença. O próximo domingo é o Dia Mundial da Doença de Parkinson e hoje vamos saber mais sobre ela e sobre os progressos que têm sido feitos no seu tratamento. Para isso contamos aqui com a presença da doutora Ana Castro Caldas, que é neurologista, e começamos exatamente pela reportagem que acabámos de ver sobre esta evolução no diagnóstico, afinal, não é? Não, esta cirurgia é feita em doentes em estadio avançado e que essencialmente é realizada a colocação de 2 elétrodos, tanto de cada lado, e que nos permite emitir um estímulo que estimula uma determinada estrutura no cérebro. Esta cirurgia em particular distingue-se das outras porque é colocado um elétrodo que registra e que nos vai dando em vivo, portanto, informação real ao mesmo tempo do que se está a passar exatamente, que nos permite individualizar os próprios parâmetros de estimulação. Mas que melhorias é que traz para o paciente, para o doente, para a sua qualidade de vida, digamos? Tem um impacto brutal. Infelizmente, nem todos os doentes com doença de Parkinson têm indicação para ser operados. A grande vantagem que permite-nos reduzir bastante a medicação, estamos a falar de reduzir 40%, 50%, 60% da medicação e que nos ajuda também a reduzir os efeitos adversos da medicação. Mas, essencialmente, há uma melhoria motora, há uma melhoria dos sintomas não motores e permite-nos reduzir a medicação e, em especial, controlar as flutuações motoras, que é o que determina o estadio avançado da doença. E quem são, entre as pessoas que nos estão a ver, quem são as pessoas que poderão ser eleitas, digamos, para este tipo de cirurgia? É isso, infelizmente nem todos os doentes têm indicação, os doentes que têm indicação são os que têm flutuações motoras, complicações motoras, ou seja, ao final de 5 anos, 50% dos doentes têm estas complicações que não é mais do que uma perda de efeito da medicação, ou seja, os doentes começam a sentir que a medicação mais eficaz, que é a levodopa, perde um efeito ao longo do dia, começam a ter momentos de bloqueios e momentos em que estão bem, que são os momentos off e os momentos on. E à medida que a doença avança, estes episódios são cada vez mais frequentes e têm cada vez mais impacto, os dentes começam a cair, a fala começa a ser mais difícil e é isto, são as complicações motoras, os offs e os ons, e é isto que permite avançar para a cirurgia. Mas os doentes têm que estar bem cognitivamente e têm que ter, de facto, uma boa resposta à medicação. Não tem nada a ver com a solução dos tremores que muitas pessoas têm. Os doentes podem melhorar significativamente o tremor, sim. O que é concretamente a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa que é caracterizada por perda de neurónios dopaminérgicos. E é essa perda de dopaminérgicos que faz com que os doentes sintam rigidez, sintam tremor, sintam lentidão e uma instabilidade postural. Ouvimos ali na reportagem anterior, a médica também dizia que não é uma doença sem cura, não tem cura. Exatamente. E quando é que deve ser feita, ou quais são os sintomas de alerta, e se ela for diagnosticada a tempo, pode atrasar a sua evolução ou não? Portanto, os sinais de alerta é isto, é a lentidão, é a rigidez, nem todos os doentes tremem. Em especial, os doentes sentirem-se lento, há uma defecção do tronco, a marcha começa a ser de pequeno espaço, uma marcha lenta, e obviamente que ao primeiro sinal, arrastar os pés, por exemplo. Exatamente, ao primeiro suspeita, todos os doentes devem ser observados pelo menos pelo neurologista. E fez uma segunda pergunta que foi, quando é que... Já passou. Que foi se o diagnóstico antepadamente pode atrasar a progressão da doença. Acho que o mais importante, de facto, é, assim que os sintomas começam a ser claros, há um diagnóstico. O diagnóstico é extremamente importante ser explicado ao doente, e isto é a mensagem que eu quero passar, que o doente é a peça central no manejo, portanto, no tratamento destes doentes. E, portanto, esta peça também foi aqui demonstrada, que é a personalização e individualização do tratamento. É extremamente importante, e depois o tratamento depende, e as escolhas que nós fazemos devem ser feitas em conjunto com o doente e dependem daquilo que mais incomoda. Portanto, aquilo que eu vejo na consulta pode não ser o sintoma mais incómodo. E, portanto, os doentes devem ser avaliados, idealmente devem ser integrados em equipas multidisciplinares, porque a doença de Parkinson não é só uma doença motora, é muito mais do que isso.
E isso, de facto, começando exercício físico, fisioterapia, logo no início da doença, nestas equipas multidisciplinares, pode, de facto, atrasar a progressão da doença. Há pouco falou de que a medicação oral convencional vai perdendo eficácia. Existem outras alternativas para além desta intervenção cirúrgica? Sim, nos estadios mais avançados da doença, de facto, a cirurgia é provavelmente o procedimento mais estudado, mas existem mais dois, que é a administração da medicação diretamente no estômago, portanto, através de um tubo no estômago, e que ajuda também a controlar estas complicações motoras. E a outra é a apomorfina, em que nós podemos fazer em resgate, portanto, sempre que o doente bloqueia, nós podemos desbloquear com injeções e ao final de uns minutos o doente entra novamente em ON, portanto, sob efeito da medicação. Ou também em tratamento contínuo, portanto, o doente está sob uma bomba com tratamento que é dado através da pele e que é absorvida através da pele e que permite que o doente esteja mais estável ao longo do dia. E há idades para esses tipos de tratamento? São definidos por idades ou pela condição do doente em si? Sim, a idade não determina, o que determina é o estadio da doença. E, portanto, os doentes têm, a condição principal, os doentes têm que ter complicações motoras e depois, dependendo dos 3 procedimentos, depende se o doente está bem cognitivamente, depende se o doente tem alucinações, se o doente tem hipotensão ortostática. Portanto, depois há um conjunto de critérios que nos vão dirigir para as 3 abordagens. A qualidade de vida destes doentes tem aumentado com o tempo? Sem dúvida, sem dúvida. De facto, nós continuamos sem uma cura. É impressionante como a doença foi descrita há mais de 200 anos e nós continuamos sem cura para esta doença. Mas a medicação é extremamente eficaz. É uma doença, desculpa, antes de continuar, é uma doença da família do Alzheimer, podemos dizer. É uma doença degenerativa, tal como a doença de Alzheimer, tal como uma série de outras doenças. É um processo degenerativo, portanto, é uma perda de neurónios, e a doença de Parkinson caracteriza-se por isto, inicialmente por um quadro motor. Mas a introdução da medicação, de facto, trouxe uma qualidade de vida brutal, e também a cirurgia e estas 3 abordagens invasivas. Existem, para terminar rapidamente, novas terapias no horizonte? Existe uma série de ensaios clínicos. Hoje em dia fala-se muito dos ensaios clínicos, há bastantes ensaios clínicos a decorrer e, felizmente, ainda não há nada que nos aponte para alguma intervenção que atrase a progressão da doença, mas há muita coisa a sair para melhorar a qualidade de vida destes doentes, sem Esperemos dúvida. que chegue rápido para bem destes pacientes. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu, muito obrigada.